Salve, salve galera do Shark Brasil! Vamos ao primeiro vídeo desta temporada de 2022, né? Primeiro vídeo sobre futebol. E quando a gente pensa em início do ano, principalmente em termos de futebol brasileiro, é inevitável pensarmos nos estaduais. E é lógico, apesar de termos competições por todo o território nacional, é inevitável que dois estaduais destacam-se entre os demais. É claro que estamos falando do Campeonato Paulista, o mais disputado, equilibrado, que recebe a maior quantidade de investimentos, tendo como destaque a força das equipes do interior, e o Campeonato Carioca, charmoso, tradicionalíssimo e que também traz 4 grandes times, enfim, com muita tradição, muita torcida e que brigam por um título que, em função até do formato de disputa mais enxuto, traz mais chances para aqueles times que estão com menor investimento ou uma situação menos privilegiada que aqueles que estão na crista da onda. É claro que vou falar sobre as chances de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos no Paulistão, lembrando que também tem aí as surpresas do interior, já um spoiler com o Bragantino, e no Campeonato Carioca, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco aí despontam como principais favoritos ao título. Vou falar de odds, vou falar de apostas futuras, outright, tanto no Paulistão quanto no Campeonato Carioca, então fique ligado aí no nosso primeiro vídeo de futebol deste ano no canal do Shark Brasil, que sempre conta e espera com o seu like, é muito importante para a gente difundir os vídeos e também para que você se inscreva no canal se ainda não for o caso, tá bom? Fica ligado aí, vamos começar com... depois da vinheta. É isso aí, galera. Inevitável a gente pensar em estaduais e não falar de Paulistão e Carioca. Mas vamos começar pelo estadual de São Paulo, que é muito importante destacar, né? Nas últimas 5 edições, houve ali, vamos dizer assim, uma divisão interessante, né? Os 4 grandes se revezaram, né, em conquistas. O Santos foi campeão em 2016. Depois teve o tricampeonato do Corinthians 17, 18 e 19, o Palmeiras campeão em 2020 e por fim o São Paulo quebrando aí um jejum já de muito tempo sem conquistar o título, na época treinado pelo Crespo, São Paulo, o atual campeão paulista. E o que temos aí projetado para o Paulistão 2022? Já vou falar de cara sobre outright e cada uma dessas equipes. Os odds estão apontando aí um ligeiríssimo favoritismo do Corinthians, o título pagando, olha aí, postando hoje, o título do Corinthians no Paulistão 2022, essa aposta rendendo 3,75. Por quê? O Corinthians, como todo mundo sabe, ou deveria saber, é o time com a maior quantidade de títulos do Paulistão na história. Foram 30, na verdade são 30 taças de Campeonato Paulista lá na sala de troféus do Timão. Desde o ano passado houve um movimento de grandes reforços, Renato Augusto, William, Juliano, Roger Guedes, que chegou chegando, e já teve 2022 com a ótima notícia para fiel da volta do Paulinho, né, que é um jogador, enfim, muito identificado com o Corinthians, participação fundamental na Libertadores de 2012, no título mundial no mesmo ano, e que volta ao futebol brasileiro depois de passagem pelo futebol inglês, passagem pelo futebol chinês e até uma temporada boa com a camisa do Barcelona. Expectativa grande também para a contratação do Diego Costa. Então, com esse cenário, o Corinthians desponta a favorito do Paulistão. E bem perto do Corinthians, com a aposta futura, caso outright de 3,80, a gente tem o Palmeiras. Como é que você vai desprezar o atual bicampeão da Libertadores, um time com um elenco fortíssimo, que foi vice-campeão em 2021, foi campeão em 2020 e que é um time que tem um elenco fortíssimo que pode facilmente ali lidar com a disputa na Libertadores e até mesmo, né, o Mundial de Clubes que o Palmeiras já em fevereiro tem aí pela frente. É claro, uma competição curta, mas enfim, já é um desgaste, já é uma mobilização do time principal. Então o Palmeiras, é lógico, chegando, como a gente diz no jargão, tem um elenco fortíssimo, fez aí
Também boas contratações, né? Rafael Navarro, que foi artilheiro no Botafogo, Lomba para ser reserva no gol. Enfim, tem aí a expectativa, a torcida quer muito um camisa 9, aquele camisa 9 que também pode chegar para reforçar esse já forte elenco alviverde. Então, com a cota de 3,80, o Palmeiras é um forte candidato. E o São Paulo, atual campeão paulista, trouxe aí bons jogadores, né? Como o Patrick, o experiente Rafinha, que veio do Grêmio, trouxe Jandrei. Rogério Ceni, é claro, sabe que tem um elenco abaixo, um patamar abaixo em relação a Palmeiras e Corinthians, mas Campeonato Paulista, principalmente quando chega ali na fase de mata-mata, o Paulistão tem como é que vamos dizer, uma fórmula de disputa diferente do Carioca, que é um campeonato que se desenrola mais simples, tem menos times também, mas o Paulistão, quando chega ali nas quartas de final, é a hora do vamos ver. É jogo único nas quartas de final, jogo único na semifinal e apenas a decisão com 2 partidas. Então, quer dizer, camisa pesa, tradição pesa, estádio pesa, então por isso que é importante fazer a campanha. E o São Paulo, logicamente, chega cotado a, no mínimo, alcançar a semifinal para defender o título. Cota do São Paulo, 4-1 nas apostas futuras. É lógico, independente de quem a gente esteja identificando aqui, são equipes que podem facilmente conquistar esse título. Digo facilmente do que diz respeito à tradição, não pela campanha em si. Pensa que o Santos vem na sequência em termos de outright? Não. É o RB Bragantino, uma realidade no futebol brasileiro, atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, está na Libertadores da América na fase de grupos e todo mundo sabe, conta com o aporte de um gigante das bebidas energéticas, é uma realidade no futebol brasileiro, na verdade resgatando aquele Bragantino que brilhou no final da década de 80 e início da década de 90, um Bragantino que foi vice-campeão brasileiro, inclusive perdeu o título para o São Paulo, foi campeão paulista em 90. Esse Braga tem um modelo de negócio calcado, né? No garimpo de jovens e jogadores em início de carreira muito promissores. É um modelo que está se mostrando muito assertivo e já trazendo bons frutos ao Bragantino. Por isso que o mercado aponta o RB Bragantino como o 4º favorito ao título paulista com a cota de 6-1. Aí sim, na sequência vem o Peixe. Legal, a torcida ficou feliz com a chegada do o Ricardo Goulart, esse ótimo jogador que teve o seu grande momento na carreira com a camisa do Cruzeiro, passou um tempinho aqui no Palmeiras, mas brilhou intensamente no futebol chinês. Mas o Goulart está um tempo sem jogar, já está sem ir a campo há bons meses, vai precisar se adaptar ao futebol brasileiro, vai precisar recuperar sua boa forma. Então o torcedor do Santos vai ter que ter uma paciência aí com o novo camisa 10 da Vila. E é importante o time manter a sua estrela, que é o Marinho. O Santos não conseguiu fazer mais contratações de impacto e chega aí com uma 5ª força, é claro, isso tudo no campo hipotético. Nesse início de Paulistão, o Japosta está cotado em 6,75. Se você apostar hoje, você tem esse retorno de 6,75-1, um título do Santos lá na frente. O Campeonato Paulista que começa nesse fim de semana, mais precisamente no domingo 23 de janeiro. Então, quer dizer, temos de Paulistão, temos aí esses times despontando na ordem: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Bragantino e o Santos. Vamos falar de Campeonato Carioca? O Campeonato Carioca é teoricamente mais fácil da gente prognosticar, porque nos últimos anos a tendência tem sido essa, todos contra o Flamengo, atual tricampeão carioca 19, 20, 21. Flamengo, que é o maior detentor de taças do Campeonato Carioca, 37 títulos no total. Um Flamengo que tem um elenco fortíssimo, atual vice-campeão da Libertadores. É muito difícil comparar o elenco do Flamengo, a estrutura do Flamengo, parafraseando o Bruno Henrique, o patamar que chegou o Flamengo em comparação a seus co-irmãos. Por isso que o mercado já coloca uma cota bem de barbada no título carioca do Flamengo, cotada a 1,50, porque é isso, mesmo que o Flamengo priorize outras competições durante a disputa do Carioca, a força do elenco faz a diferença. Os reservas do Flamengo hoje, verdade seja dita,
pode jogar de igual para igual com os titulares do Fluminense, do Botafogo e do Vasco. Então, é a aposta óbvia, o título do Flamengo. Mas se você quiser fazer diferente e também observar o momento do Fluminense, que tem vindo numa crescente, é uma aposta interessante, que eu já digo, já cota do Flusão, 4-1 no título carioca projetado neste momento. As cotas são essas. Fluminense que por pouco não conseguiu o Campeonato Carioca da temporada passada, né, de 2021. Fluminense que se garantiu na pré-Libertadores. Fluminense que fez contratações interessantes, né? O Felipe Melo, o William Bigode. Enfim, o Fluminense que também trouxe Germancano, uma ótima contratação para ali formar uma dupla de ataque com o Fred ou mesmo revezar com o veterano artilheiro tricolor. Luiz Henrique, esse jovem que dificilmente o Fluminense vai segurar, é o grande nome em termos de garotada, em termos daqueles jogadores oriundos de Xerém. Olho nesse menino que fez um belo campeonato brasileiro. É o Fluminense que vai fazer de tudo para terminar, dar fim a essa hegemonia do Flamengo, e também o Fluminense tem interesse, assim como o Botafogo. O Fluminense e o Botafogo são os únicos tetracampeões cariocas, quer dizer, conquistas seguidas, 4 vezes seguidas. O Flamengo é o atual tricampeão, nunca foi tetra seguido, pode chegar a esse grupo de tetracampeões. Então o Fluminense é a segunda melhor aposta, é uma equipe mais tarimbada, em comparação até com o Botafogo, mas o Botafogo tem um detalhe interessante. Muito provavelmente não dê tempo, mas o Botafogo está ali no que a gente comumente chama de novo rico do futebol, porque no âmbito da SAF, o futebol do Botafogo foi adquirido, foi comprado 90% de suas ações pelo investidor norte-americano John Textor, que é um dos donos do Crystal Palace, que está perto de conseguir 25% das ações do Benfica, tem um clube na Alemanha, o Augsburg, e também comprou agora um clube na Bélgica. Então, quer dizer, é um projeto ambicioso de um clube que já vinha se organizando, de um clube que está em lua de mel com a torcida, porque acaba de conquistar a Série B, e é nítida a movimentação do Botafogo em direção ao seu lugar de protagonismo no futebol brasileiro. Por um momento é difícil, o Botafogo ainda está nesse processo ainda burocrático, para o controle passar para o John Textor, e aí a previsão de pelo menos aí no primeiro ano 150 milhões de reais em investimentos no futebol. O Campeonato Carioca talvez não dê tempo, mas por ser, como eu já disse, uma competição, né, de tiro curto, com essa empolgação, tudo é possível. Lembrem-se que em 2018, não faz muito tempo, o Botafogo era visto como a quarta força, um time muito parecido com esse da atualidade, e o Fogão foi lá e conquistou o Campeonato Carioca. E o título do Botafogo está cotado a 6,50 nas apostas futuras. E por fim, vamos falar do Vasco da Gama, que dos grandes do Rio, que está na situação mais difícil. O Vasco não conseguiu voltar para a Série A nesse ano, vai pela primeira vez em sua história disputar 2 Série Bs seguidas, né? Vai ser a segunda temporada na Série B de forma consecutiva, algo que até então nunca tinha acontecido na história do Vasco. Situação financeira do Vasco muito difícil, política também, contratações não empolgam. O nome aí tem maior relevância aí no futebol brasileiro, Bruno Nazário, jogou no Botafogo, esteve no América, pertence ao Hoffenheim. Fala-se aí em trazer Pedro Raul, outro jogador e um do Botafogo, mas não são contratações que me empolgam, até porque esses 2 últimos, né, o Bruno Nazário e o Pedro Raul, se confirmar, são jogadores que estavam naquele Botafogo que caiu, né, em 2020. Então, quer dizer, o Vascaíno está de cabeça baixa, está à espera do milagre. Por isso que a cota de 7,50 no Vasco, do título hoje, é esse aspecto de quarta força do futebol carioca. No texto que vai acompanhar esse vídeo do oddshark.com, a gente vai ter as cotas de mais times, né, dos times do interior e dos outros clubes do Rio, né, a tabela completa dos outright, para você desfrutar aí e se divertir com as apostas esportivas nesse início de temporada com Campeonato Paulista e Carioca, apostas futuras.
É isso aí, um grande abraço, que a gente fique junto até o fim dessa temporada com muitas apostas certeiras, que você se dê muito bem. Forte abraço, até a próxima!